Alô, 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 alô. Certinho também. Botar para apresentar. Então tá aqui. Bem, gente, boa noite. Estamos começando mais uma aula nossa sobre geografia contemporânea. Nesse caso aqui específico, a gente vai continuar a estudar questões de uma certa maneira que é tema de atualidade, são questões que envolvem geopolítica, que envolvem uma historicidade aqui da coisa, tá? Tem a ver com questões econômicas, como a gente está tentando, quer dizer, eu estou tentando manter uma ordem de lógica, né? Então, a gente começou, né, semana passada, falando sobre crise do petróleo, discutimos bastante sobre crise do petróleo, e no finalzinho da nossa aula, a gente começou a falar sobre Índia, aí ficou um pouquinho corrido. Na parte da Índia, até mesmo porque tinha alguns outros pontos que eu gostaria de destacar nessa parte da aula, né? Quando eu estava falando sobre Índia, a gente vai começar ali. Estamos no Oriente Médio, agora vamos pegar ali sul da Ásia, né? Então, vou voltar a esse tema aqui, apesar de ter falado já na semana passada, mas na verdade para introduzir novos temas, tá? Momentinho. Botou meia água. Vou pegar minha água. Ele fala o seguinte, ó. De acordo com Magnoli, o subcontinente indiano tornara-se independente. Em 47, com a partilha do domínio britânico em 2 estados, a Índia de maioria religiosa hinduísta e o Paquistão de maioria muçulmana. E aí, a gente viu que ele estava falando sobre a questão da Caxemira em si, tá? Aqui ele foi até bastante reducionista, porque depois a gente ainda vai ter o Paquistão, né? Originando o Paquistão Oriental, depois ele virando o Bangladesh. E aí, né, não é o foco aqui em falar da Caxemira em si, porque eu queria falar sobre os movimentos separatistas, tá? Nesse caso aqui especificamente, quando a gente está falando da Caxemira, a gente está falando, né, de um movimento separatista. E esses movimentos separatistas, eles vão ficar muito fortes, principalmente a partir da década de 90, tá? Mas, principalmente quando a gente está falando sobre dissolução da União Soviética. Mas vale a pena aqui a gente falar que nós temos movimentos separatistas no leste europeu. Eles são, assim, bastante relevantes nos nossos estudos. Mas a gente também tem movimentos separatistas em outras áreas, né? Então, a gente tem movimentos separatistas dentro da Rússia. Lembrando que a Rússia é formada por várias repúblicas. Então, tem a Chechênia, por exemplo. E a gente também tem na China, né? E aí, depois, quando a gente vai lendo especificamente cada opção, a gente vê, né, que ele fala o seguinte: a resposta era a letra A, né, a disputa entre Índia e Paquistão pelo controle territorial da Caxemira. Eu falei para vocês que a Caxemira, ela é uma área muçulmana, e como uma área muçulmana, ela, se a gente for pensar na lógica, deveria ter ficado com o Paquistão, que também é muçulmano, tá? Por sinal, o Paquistão, a Indonésia, tá? A Tailândia, são os maiores países muçulmanos em termos de números muçulmanos do mundo, tá? Sempre quando a gente está falando sobre quantidade de muçulmanos, a gente tende a falar muito do Oriente Médio, mas a maior quantidade em termos absolutos de população de muçulmanos está ali naquela área da Ásia, tá? Então, sul da Ásia, sudeste asiático, etc. Aí ele fala, né, sobre isso, e a gente consegue perceber que existe aqui um teor
religioso, tá? E esse teor religioso, ele também, né, vai trazer temas associados a outros conflitos nacionalistas religiosos. Na verdade, quando a gente fala sobre movimentos separatistas, geralmente a gente está falando sobre movimentos étnicos nacionalistas, né? Então também tem propriamente a ver com etnia. Aí na letra B, ele fala o seguinte: o Tibete é uma fonte de tensão entre Paquistão e China. A região tibetana tem acesso ao mar da China. E aí, o Tibete, ele também é uma região separatista, mas ele não é uma região separatista entre o Paquistão e a China, né? Que queria sair da China e entrar no Paquistão. O Tibete é uma área até bastante autônoma. A China também tem essas áreas autônomas, tá? Que são bastante distintas do resto que a gente conhece, né? Propriamente da China. Então, é diferente, por exemplo, da etnia Han, que é a etnia predominante na China, né? Os tibetanos, eles têm ali também uma religião própria e eles tentam se separar, mas para se tornar algo autônomo, né? Se tornar mesmo, posteriormente, um país. Então, movimentos separatistas na China configuram importantes movimentos que temos hoje em dia que a gente precisa estudar. Então, aqui na letra B, eu vou falar sobre o Tibete hoje com vocês, tá? Mas só para ver o que estava errado aqui, o Tibete é uma fonte de tensão entre Paquistão e China. A região tibetana tem acesso ao mar da China. Não tem. E aqui, no caso, seria ao sul do mar da China, ou mar meridional da China, que é uma outra área de tensão da China. Então, só nessa questão, a gente tem 2 pontos associados às tensões atuais que nós temos ali nesse país, né, na China, que é a parte do Tibete e a parte do mar meridional da China, tá? São 2 áreas hoje, né, que tem bastante tensão. Na verdade, o mar meridional tem muito mais, tá? Até mesmo porque é um mar que ele é dividido com outros países, então, e países soberanos, países que têm ali uma força geopolítica, países ali que conseguem contestar a China de uma certa maneira. Então, por exemplo, por mais que a gente esteja falando de Vietnã, a gente esteja falando de Laos, a gente esteja falando de Indonésia, são países de uma certa maneira importantes, né? São países autônomos, países que têm ali, né, uma soberania. E aí, quando a gente está falando sobre o problema do mar meridional da China, a gente está falando de um problema associado ao mar territorial e a uma expansão chinesa no Pacífico. É muito importante para a China, geopoliticamente falando, que ele expanda, né, a sua influência nesse Pacífico, que expanda a sua influência de uma certa maneira em cima de uma área de comércio que é extremamente importante. E aí, no caso, especificamente em relação ao Mar Meridional, essa tensão ela tem ido para além desses países, né? Então, está envolvendo o Japão, está envolvendo a Austrália, tanto que, recentemente, em 2023, a gente vai ter a formação de uma aliança militar entre a Austrália, os Estados Unidos e o Reino Unido para poder tentar conter, né? Foi um pedido aí da Austrália para tentar conter, né, o avanço da China ali, só avanço em termos geopolíticos da China naquela parte do Sudeste Asiático, do Mar Meridional e etc, né? Essa formação, essa nova formação militar que é a AUKUS, né? Então, a gente tem aqui, ó, AUKUS, tá? Eu tenho Austrália, UK, né, que é United Kingdom, e USA, que é Estados Unidos. E aí a gente tem a entrada aí da ajuda do Japão e etc. Então tem sido aí uma aliança militar bastante falada na atualidade, tá? Então tá errado a letra B por causa disso. Há uma disputa entre a China e a Índia pelo controle das ilhas localizadas no arquipélago do Mar da China, especialmente as ilhas Spratly. Aqui dá para ficar muito em dúvida, mas não é entre a China e a Índia, tá? De fato, várias ilhas localizadas no Mar Meridional da China estão em disputa territorial, até mesmo porque o que acontece?
a gente tem áreas no mar meridional de cada país sendo sobreposto. Eu vou depois mostrar para vocês essa região, né, com mapa, que é necessário vocês verem através de mapa. A região, aí depois ele fala da Índia de novo, né? A região do Nova Delhi é o foco de disputa entre Paquistão e Índia, não é? A gente já sabe que é a Caxemira. A disputa entre Índia e China pela anexação de Bangladesh, pois o governo chinês considera aquela província como estratégica. Também não, né? Também uma área autônoma. E a gente sabe que também existe a Índia como um ator geopolítico dentro do contexto da Caxemira. Porque nós temos a Caxemira em si, né, que pega uma parte da Caxemira e que pega as regiões das nascentes do Rio Jordão e do Rio Indo, é da Índia, mas a gente tem uma partezinha da Caxemira que pertence ao Paquistão e uma partezinha da Caxemira que pertence à China. Então, de uma certa maneira, é até mesmo dividido, tá? Então, trouxe aqui para vocês darem uma olhadinha no mapa da China para que a gente possa avaliar, né, um pouquinho do que eu estava falando para vocês sobre onde é o Tibete, mostrar algumas províncias que também tem ali tem movimentos nacionalistas, separatistas, tá? Quando a gente está falando do Mar da China, olha aqui, é essa área aqui que a gente está vendo aqui, ó, Mar do Sul da China. O Tibete, ele tá bastante distante, né? Então aqui não tem nada a ver com a história, que a gente consegue ver Taiwan, né? Tem todo um contexto aqui de Taiwan também bastante importante associado, né, à China. Então, assim, não tem nada, tá muito longe. Lembra que ele fala que o Tibete é uma fonte de tensão entre Paquistão e China, a região tibetana tem acesso ao mar da China e não tem, tá bastante separado. A gente tem, né, uma associação muito forte do Tibete com o Butão, mas eles querem mesmo ser uma área separada, uma área autônoma, tá? E é importante a gente também fazer a avaliação dessas áreas, né, onde que fica cada coisa, tá? E eles ficam principalmente associados aqui ao Nepal, às cordilheiras do Himalaia, nas partes mais altas, uma parte, né, que de uma certa maneira são áreas de desdobramentos modernos, são áreas onde eu nem tenho tantos recursos estratégicos. Então, de uma certa maneira, apesar da gente ter um período, né, de tentativa de independência do Tibete, eles até que vivem em relativa autonomia, tá? Diferentemente, por exemplo, de outros grupos étnicos, como os uigures, que vivem em áreas de Xinjiang e eles estão ali em áreas onde tem carvão, né? Então, eles são mais reprimidos, né, pela China, né, pelo Partido Comunista, exatamente porque eles estão em uma área que é mais estratégica. Então, obviamente, eles não vão querer se tornar... a China não vai querer que essa área se torne independente, tá? Então, eu tô falando aí dos uigures. Os uigures, eles são chineses muçulmanos e eles sofrem bastante repressão do Partido Comunista, até mesmo porque o comunismo em si, ele, de uma certa maneira, ele tem um movimento ali que não é tão condescendente com religiões. Então, quando a gente fala sobre religiões na China, a gente vê movimentos muito fortes para desmantelar essas religiões pelo Partido Comunista. E os uigures, eles são chineses muçulmanos, tá? Então, nesse caso aqui, ó, a gente está falando de tipos de chineses que praticam o islamismo e, obviamente, numa área que é estratégica para a China. Então, quando a gente fala dos uigures, de vez em quando sai aí na mídia, né, notícias falando sobre campos de concentração dos uigures. O que isso significa? Trabalho forçado para esses uigures. Esses campos de concentração é uma coisa bem parecida com o que a gente via dos campos de concentração judeus, né, da Alemanha nazista, mas não na questão de, pelo menos ainda não saiu na mídia, de que eles matam os uigures, tá? Mas são trabalhos forçados, numa tentativa de retirada da religião e etc, tá? Então, tem tido bastante
escândalos associados ao Partido Comunista e a sua opressão contra esse grupo étnico, de uma certa maneira. Na verdade, nem vou falar de grupo étnico porque eles não são da etnia Han, tá? Que é a etnia predominante na China. Mas, de uma certa maneira, eles são chineses. Professora, tem países que têm mais de uma etnia? Gente, a gente está falando de um país como, por exemplo, a gente vai falar do Brasil. O Brasil, quando a gente ia os indígenas, existiam várias etnias indígenas, tá? Isso pode acontecer, apesar da gente ter uma etnia predominante, tá? Essas etnias, elas acontecem, essa mistura acontecem por causa da migração e por todo o contexto de formação socioespacial que a gente teve nessa parte da Ásia especificamente, tá? Então, aqui é onde a gente vai ter a maior parte da concentração dos chineses, né? Eles vivem bastante no litoral, onde a gente vai ter as zonas econômicas especiais, mas a gente também precisa avaliar essas outras áreas, né, que nós temos na China. Show? Bem, aqui mostrando o mar meridional da China, né, o mar da China meridional. A palavra meridional é sul, tá? E aí o que a gente consegue ver? Aqui, ó, Ilhas Spratly. As Ilhas Spratly, ela tá em disputa principalmente entre China, Vietnã, Malásia e Filipinas, tá? Então a gente consegue perceber aqui que essa é uma área extremamente importante. A gente tem tido um espalhamento, de uma certa maneira, da China. E o que acontece? Qual é a grande treta que está acontecendo aqui? Existe uma coisa chamada de mar territorial, que seria ali, né, o mar que pertence que pertence ao país e que tem a soberania desse país, tá? Então, quando eu falo, por exemplo, do mar territorial do Brasil, eu estou falando de uma parte do território brasileiro. É parte marítima, mas é parte territorial. E aí, né, por exemplo, no Brasil, o nosso mar territorial, né, que é essa faixa de oceano que a gente tem pelo menos até 12 milhas náuticas, eu não tenho ele de encontro com outro país, diferentemente, por exemplo, do que a China tem. Então, se a gente for pensar, deve dar aí por volta de 20 quilômetros. Então, quando a gente faz 20 quilômetros da China no mar da China, bate, por exemplo, com o mar territorial do Vietnã, o mar territorial da Filipinas, o mar territorial da Malásia. Então, seria necessário um acordo internacional para ver se aquela área era soberana de qual país, tá? Então, era necessário entrar dentro de acordos internacionais, fazer, né, uma discussão, ter ali auxílio de outros países para poder decidir de quem é a soberania daquele mar. E lembrando, gente, que é uma área importante de escoamento marítimo. O comércio marítimo, ele acontece, o comércio mundial, ele acontece principalmente pelo comércio marítimo. E é importantíssimo para a China ter essa região. E aí, o que a China fez? Não consultou órgãos internacionais. Ele começou a tomar ilhas. E ainda mais, além de tomar ilhas, a China começou a construir ilhas artificiais e a ocupar militarmente essas regiões. Então, eu vou lá, ocupo ilhas que provavelmente, se fosse por uma discussão internacional, seria ali ilhas que teriam que ser divididas. A China não divide essas ilhas e ainda constrói ilhas artificiais. E se tem exército chinês, se tem forças armadas chinesas, é da China. E a gente vai ver esses países que têm um poderio econômico, um poderio militar muito menor do que a China tem, entrando dentro de... fazendo pedidos internacionais para que a China, né, ou que houvesse mediação em relação a isso, e a China dizendo que não vai, tá?
Óbvio, gente, que isso aqui é um contexto muito mais detalhado. Eu posso estar depois também. Eu vou deixar para vocês disponível uma aula, né, falando sobre a geopolítica do Mar Meridional. Esse é um tema bastante relevante. Se vocês sabem um pouquinho ali de geopolítica atual, ou se vocês gostam de ouvir sobre geopolítica internacional, vocês já estão ali atentos às notícias, vocês já ouviram falar sobre os conflitos no mar da China Meridional. E não é à toa que a gente tem visto uma movimentação muito forte dos Estados Unidos na área, né, dos países europeus na área, do Japão na área, mesmo que eles não estejam especificamente ligados a essa área. Mas para eles é o seguinte: se a China consegue reivindicar, aqui ó, área reivindicada pela China, se a China consegue reivindicar uma área que claramente não é dela, né? Então a gente está falando de uma expansão muito grande. Ela pode, por exemplo, reivindicar outras áreas. E a gente sabe, né, principalmente como um resultado, uma herança da Guerra Fria. A China hoje é o grande país em distensão à geopolítica do Ocidente, né? Então a gente tem ali um alinhamento dos países ocidentais, Europa, Estados Unidos, Canadá e etc., né, Europa Ocidental, e a grande distensão, o grande lado opositor da geopolítica ocidental é a China, né? E aí o que a gente tem visto são países que estão se alinhando, né? Não aliando não, né? Tem ali um alinhamento. Tá tendo esse alinhamento geopolítico com a China. Então a gente tem Rússia, Coreia do Norte, né? A gente tem visto agora o Irã, a Síria, numa tentativa, né, da gente virar a geopolítica de fato para a Ásia, para esse sul asiático, a gente tem a formação dos BRICS, etc. Nesse quesito, vale a pena eu dizer que o Brasil e a África do Sul, né, além da Índia, eles não têm um posicionamento claro, tá? Então, por isso que durante muito tempo a gente vai perceber que os BRICS ficou ali meio obsoleto, porque os BRICS, eles foram criados por uma iniciativa quase chinesa, né? O Banco dos BRICS foi criado por uma iniciativa chinesa. Então, havia ali uma necessidade muito clara da China alinhar esses países a ele, né? E aí demorou para isso acontecer e, na verdade, ainda não aconteceu por completo, né? A gente ainda vê uma neutralidade geopolítica muito grande do Brasil, da África do Sul e da Índia, tá? Principalmente da Índia, que tem ali um alinhamento bem forte com o Ocidente, apesar de estar dentro de uma cooperação econômica. E é nesse sentido que a gente tem visto aí uma demanda muito forte da China de transformar o BRICS, para além de uma cooperação econômica, numa cooperação geopolítica. E a primeira coisa que ele tem que fazer, na verdade, dentro dos BRICS, é subordinar a Índia a ele, tá? E aí vale a pena, então, a gente falar nesse quesito Índia e China, que a Índia, de uma certa maneira, é a economia opositora à China. A Índia é uma economia que cresce muito, e então a gente vai fazer referência a essa parte inicial da nossa aula. É uma economia que cresce muito. A China vê a Índia como uma opositora, tá? Então vê ali como uma concorrente mesmo. E aí a gente vai ter diversas iniciativas da Índia de tentar barrar o crescimento a gente tem visto aí vários movimentos da China, na verdade, de barrar o crescimento da Índia. Então, vários investimentos que a China faz no sul da Ásia para poder conter esse crescimento, e a gente vai chamar isso de cordão de pérolas, tá? Então, se vocês estarem fazendo, vocês vão ali fazer alguma questão de geopolítica que fala sobre o relacionamento geopolítico da China com os seus vizinhos, provavelmente a gente vai ver mais questões associadas à questão da China com a Rússia, China com a Índia. China com a Rússia, porque eles têm um alinhamento ideológico muito forte, eles são muito alinhados, além de aliados, tá? Geopoliticamente falando,
Quando a gente fala, por exemplo, de guerra da Rússia e da Ucrânia, a gente vê transferências de tecnologia da China para a Rússia, apesar de ser muito menor do que a Rússia esperaria da China, tá? Provavelmente o Putin esperava uma iniciativa muito maior, mas o que acontece? Está bastante concernente com o que a China apresentou nas últimas décadas de uma ascensão pacífica. Tem ali um alinhamento com a Rússia, vai ajudar o Vladimir Putin, vai dar ajuda transferente de tecnologia, vai ajudar monetariamente, mas, por exemplo, a gente não vai ver forças armadas da China indo para a Rússia. A gente viu recentemente forças armadas da Coreia do Norte indo para a Rússia, mas a gente não vê da China, por exemplo. E por que a gente não vê? Porque a China, ela também tem ali a postura de ascensão pacífica, né? Então, tô aqui ajudando porque tem o meu alinhamento, mas não vai ser que nem a OTAN faz com a Ucrânia. Nem é da OTAN e a Ucrânia nem é da OTAN e os países europeus estão ali enviando armamento, estão enviando forças armadas, estão enviando tecnologia, armas em geral, né? Transporte, etc. Dinheiro, tá? E a China não faz isso, mas o que acontece? Desde o momento onde a gente tem a entrada do Deng Xiaoping, né? Pós período democrático, democrático não, autoritário, duro, cru, pesado, né, na China, com o Mao Tse. Então, quando o Mao Tse morre, que a gente tem aquela China super comunista, a gente vai ter uma nova China. Uma China que é o Deng Xiaoping que introduz. Então, é uma China moderna, uma China que tem capitalismo, né? Na verdade, é o socialismo de mercado. Então, o Deng Xiaoping, ele vai introduzir a ideia de que a China vai crescer de forma pacífica. Pacífica também entre aspas, vídeo o que ele tem, vídeo o que ele faz, as ameaças que ele faz em relação a Taiwan, em relação ao Mar da China Meridional, mas a gente não vê, de uma certa maneira, né, a invasão da China a outros países, né? O molde imperialista, por exemplo, que a Rússia faz, ou de guerra, né? De subordinação aos outros países, que é invadir. Então, que a gente tem, por exemplo, de Israel acontecendo agora, então atacando o Irã, ou do Irã atacando já, a gente não vê, de uma certa maneira, esse tipo de movimentação geopolítica da China. E, por sinal, isso é questão de prova. Falar sobre a ascensão pacífica da China é dessa maneira que os nossos autores chamam o crescimento chinês e que acaba também corroborando com o que a gente vê hoje em dia. Professora, mas agora não é mais o Deng Xiaoping, é o Xi Jinping. Mas ele continua esse modelo de ascensão pacífica, apesar de né, ser uma ascensão pacífica, na qual, assim, é ascensão pacífica, eu não vou, né, investir em guerra, eu não vou invadir, mas se for preciso, eu faço, tá? Então, por isso que a gente tem visto uma China que tem crescido militarmente, uma China que tem aumentado seus gastos, né, no setor militar, uma China que tem avançado com as suas forças armadas. Eu não quero guerra, mas se precisar, eu tô pronto. Seria algo do tipo. Mas, de uma certa maneira, quando a gente fala sobre a questão militar da China, a gente percebe que é direcionado para dois setores: a questão de Taiwan e a questão do Mar Meridional, tá? Então, na visão chinesa, eles estariam ali para defender áreas que pertencem à China, mesmo que a comunidade internacional não concorde com isso, tá? Lembrando que Taiwan é um ponto de discussão extremamente importante para a gente. Taiwan não é reconhecido como país, tá? Então, a gente tem ali pouquíssimos países no mundo que reconhecem Taiwan como um país independente. O mundo reconhece Taiwan como uma área autônoma da China.
Então, é o que a gente chama de Chinas do exterior, tá? São as Chinas capitalistas. Então, a gente tem Taiwan, a Hong Kong, Macau. Então, são partes da China, né? Apesar de Hong Kong e Macau estar ligadas de uma certa maneira continentalmente à China, Taiwan não. Então, até mesmo por isso que Taiwan é o que mais tem autonomia. Então, eles vão ter presidentes, eles têm, né, constituição, eles vivem de forma bastante autônoma, tá? Até mesmo porque é importante para a China manter essa autonomia de Taiwan. E a gente não pode esquecer que Taiwan tem um papel muito importante na geopolítica internacional, que é a produção de semicondutores e a produção, né, de microchips, até mesmo de nanochips. Então, são importantes aí para indústria de telefonia, indústria de telecomunicações em geral, para a indústria a indústria espacial. E outra coisa também é que ali, assim, tem bastante reserva de silício. Então, a gente vai falar que essa autonomia também de Taiwan é devido a isso. Existe um escudo de silício que o protege da China, mas também é que não o torna independente da China. Protege de uma incursão maior da China contra ele, né? Então, existe ali uma dependência do mundo em relação a Taiwan. Existe uma dependência muito grande do mundo de Taiwan. Então, o mundo olha para Taiwan com cuidado, com muito medo da China, né? Então, assim, vou olhar com cuidado, vou fazer comércio, mas não vou reconhecer a independência, tá? Então, vários pontos aqui que valem a pena a gente falar. E é comum cair em prova pra gente as ilhas que estão em reivindicação. Então, é por isso que apareceu ali as Ilhas Spratly, né, pra gente. Geralmente, ou vai cair as Ilhas Spratly, ou vai cair as Ilhas Paracel para vocês em prova, tá? Então, vale a pena a gente marcar o nome dessas ilhas aqui, para que, caso caia na prova, a gente já conheça elas, tá? Então, aqui, Ilhas Spratly e Paracel, vou só marcar aqui para depois fazer para vocês um material melhor. Show? Bebi um pouquinho de água. Professora, será que eles pedem, né, os países? Bem, gente, estamos aqui com Vietnã, Filipinas, Malásia, tá? Então, pode ficar ali nessa... Eles podem... Brunei, né? Acabei esquecendo do Brunei. Tá aqui, né? Escrito Brunei, eu esqueci deles. Pode ser que eles peçam para vocês alguma dessas ilhas, tá? Alguma dessas ilhas, algum desses países. Show? Aqui mostrando aqui tem o Tibete, né? Aqui mostrando a província de Xinjiang. Tem algumas áreas de província de Xinjiang que chegam até aqui mais para esse leste. Tanto que quando a gente vê aqui, ó, Xinjiang tá aqui, mas na verdade a província de Xinjiang, ela é marcada aqui pra gente, tá? Aqui esse mapinha até tá um pouquinho errado. A província de Xinjiang é a província onde a gente tem os uigures, como eu falei para vocês. Essas duas áreas aqui, elas são áreas extremamente importantes para a gente reconhecer, tá? Vou aproveitar, vou pular essa questão, a primeira questão que eu coloquei para vocês, e olha aqui, ó. Ele fala as regiões, e a gente precisa reconhecer mesmo essas regiões, tá? As regiões A e B tornaram-se independentes da China no início do século XX, mas foram reincorporadas ao território chinês após a Revolução Socialista de 1949. Ambas regiões estão em conflito com o governo de Pequim. A pela independência total e B pela autonomia, tá? Assinar a alternativa correta que corresponde às regiões A e B. A gente pode, na verdade, até particularmente as duas hoje, né, tá um pouquinho defasada essa questão.
As duas hoje pedem independência total, tá? E aí ele fala que regiões são essas, né? A região A é a região de Xinjiang, né? E a B do Tibete. Então, por isso que eu tô sempre demarcando para vocês essas duas regiões, porque elas caem em prova e eles querem que vocês saibam, tá? Hoje são as duas regiões que eu colocaria em prova, eu veria em prova, tá? Devido ao aumento da força dos movimentos nacionalistas e separatistas nos últimos anos. Na década de 90, esses movimentos nacionalistas e separatistas, eles tinham uma força muito grande, mas depois, ali durante os anos 2000, foi perdendo essa força, né? Entre os anos 2000 e 2010 foi perdendo essa força, mas aqui já no final ali de 2017, 2018, a gente tem visto uma movimentação maior em relação aos movimentos nacionalistas e separatistas. Tanto que, se a gente for pensar, como que de fato começa a guerra da Ucrânia 2022? Quando o Putin, ele declara a independência de áreas separatistas na Ucrânia. Então, áreas dentro da Ucrânia que estavam ali buscando, né, eram áreas com etnias distintas, então áreas que queriam se tornar separadas, e a Rússia vai lá e dá a independência dessas áreas, o que não pode fazer. Um país não pode dar a independência de áreas separatistas. Então, por exemplo, os Estados Unidos, eles não podem chegar aqui e falar que o Tibete e Xinjiang vão ser independentes. Porque se acontece isso, você está ferindo a soberania do país. E aí, quando você está ferindo a soberania do país, né, do país que você, de forma unilateral, resolveu dar independência para esses movimentos, aquilo ali é uma declaração de guerra. E foi assim que a gente tem o início da guerra de 2022, quando o Putin, ele dá a independência para Donetsk e Lugansk, que eram áreas que queriam se separar da Ucrânia. Então, havia muito tempo que eles estavam ali no movimento separatista, coisa que acontece aqui, e aí a Rússia foi lá e deu a declaração de independência. No dia seguinte, a gente tem a invasão da Ucrânia mesmo, tá? Então, são vários movimentos. Então, a guerra da Ucrânia, ela trouxe de volta o tema movimentos nacionalistas e separatistas. Então, por isso que eu tô aqui trazendo também esse tema para vocês, tá? Então, aqui, ó, questão do Mar do Sul da China, como eu estava falando. O Mar do Sul da China é uma área com intensos fluxos comerciais, de alta rentabilidade, com localização estratégica valorosa. Então, ali tem depósitos de gás, depósitos de petróleo, a gente tem questões associadas, né, ao próprio transporte marítimo, a questão da pesca. Esses elementos compõem o palco de uma balança de poder e de dissuasão próprias, que acabam movimentando e tensionando as relações entre as nações. Nesse contexto, nas últimas décadas, temos testemunhado uma rivalidade geopolítica crescente entre os Estados Unidos e a China, numa nova Guerra Fria, né? A gente tem visto muito isso aí. Os Estados Unidos, eles sabem que, de uma certa maneira, a China está crescendo muito, ele é um grande rival. Então, a gente tem visto aí uma dualidade mesmo entre esses dois países. Então, a gente fala aí uma nova Guerra Fria, né? A gente também já discutiu isso em outro momento. À medida que ambas as nações buscam influência global e poder. Essa rivalidade se manifestou em várias áreas, incluindo comércio, tecnologia e influência regional, né? A gente sabe, por exemplo, que em 2016 a gente vai ter a guerra comercial Estados Unidos-China, bem parecida, comercial Estados Unidos-China, bem parecido com o que a gente teve agora no começo do ano, tá? Então, o Trump taxando a China e a China devolvendo as taxas. Tecnologia e influência regional. Um dos principais pontos de tensão é a disputa territorial em que a China está envolvida no mar da China Meridional, na qual os Estados Unidos apoiam os outros países, tá? E não é à toa, por exemplo, que os Estados Unidos,
ele ajudou na formação dessa aliança militar, tá? Então, se eu tenho uma aliança militar tão próxima ali do mar meridional da China, significa que a gente tem quase uma supervisão dos Estados Unidos a essa influência da China e essa expansão da China nessa área tão estratégica. Quais são as principais reivindicações territoriais nessa região? A China não reivindica nenhuma área, mentira, né? A disputa se limita apenas às Ilhas Spratly e não envolve a ilha de Taiwan. Gente, Taiwan tá ali naquele contexto, né? Se a gente for olhar, tá até pintadinho aqui também, tá? Então, de uma certa maneira, o contexto de Taiwan também tá no contexto de disputa dessa região, né? Se a gente for pensar e analisar de uma forma mais ampla. E não é apenas as ilhas Spratly, né, que a gente viu aqui. Não é esse conjunto aqui de ilhas, não, tá? A gente tem esse conjunto, que seria ali, de uma certa maneira, a disputa entre Brunei, Vietnã e Filipinas. A gente tem as Ilhas Paracel, né, que seria entre a China e o Vietnã, e até mesmo Recifes, tá? Então, não se limita apenas, tá? Esse apenas aqui, ele tá errado. Perceba, gente, que novamente apareceu pra gente o nome das ilhas, tá? O nome das áreas de disputa. A China reivindica soberania sobre quase todo o mar da China Meridional, com base na linha dos 9 traços. Isso é verdade, tá, gente? É um ponto aqui que vale a pena a gente falar, que é a lógica que a China impõe, né? Que existe ali a linha dos 9 traços, que seria a área que traçada pelo mapa, pela cartografia da China, que possibilitaria a China, então, ter como soberania essa parte mesmo, seria dela, tá? Aqui também vale a pena depois eu chegar para vocês e a gente destrinchar melhor essa demanda aí que a China, qual é a narrativa, né? Ela faz por essa demanda, tá? Ok, a disputa no Mar Meridional da China está resolvida, não? Dava para fazer essa questão por eliminação. A disputa se concentra principalmente na fronteira terrestre entre China e Índia. Não tem nada aqui a ver. A gente está falando do mar, né? Da China meridional, tá? Aqui a gente viu, então, também. A China... e aí, gente, eu vou finalizar a nossa aula falando... Hoje a aula foi bastante China, né? Eu vou finalizar a nossa aula falando de alguns projetos geopolíticos que a gente tem da China, tá? Falando assim, eu acho que China é um ponto extremamente importante pra gente, relevante pra gente conhecer. Hoje a gente pôde trazer 3 tópicos, mas a China, assim, o tema China é um tema muito grande, tá? Eu acho que talvez só perde para o Oriente Médio em termos de quantidade de subtópicos que a gente tem para trabalhar, tá? E assim, mesmo assim, a gente está comparando um país a um subcontinente, né? Então, de uma certa maneira, China, isoladamente, é o tópico com maior quantidade de subtópicos que a gente tem para estudar. A China é um dos países que mais cresceu nas últimas décadas e tem se projetado como potência no sistema internacional. Por isso, alguns analistas consideram o século XXI como o século chinês. As afirmativas a seguir exemplificam corretamente o protagonismo da política externa. Então, perceba aqui que ele está falando para a gente sobre a política externa, sobre como que a China tem atuado em relação aos outros países, tem atuado em relação às suas relações internacionais e não propriamente um contexto interno. Quando eu falo do Tibete, quando eu falo de Xinjiang, quando eu falo até de uma certa maneira de mar meridional, mais ou menos, né? Mas meridional é uma questão que envolve outros países. Então é externa também, tá? Mas quando eu falo do Tibete, quando eu falo da Caxemira, quando eu falo do Xinjiang, eu tô falando de política interna, tá? Eu tô falando, por exemplo, sobre industrialização, sobre Partido Comunista, falando sobre repressão, falando sobre
formação do socialismo de mercado, tudo isso é política interna. E a política externa envolve os outros países. Então, vale a pena a gente estudar tanto a política interna quanto a externa da China. As afirmativas a seguir exemplificam corretamente o protagonismo da política externa da China no mundo atual, à exceção de uma. Então, todas estão corretas, menos uma. Durante o governo Trump, aumentou o distanciamento dos Estados Unidos e a China. Sim, tá, gente? De uma certa maneira, a gente conhece o perfil do Trump. O perfil do Trump, ele é um perfil isolacionista, ele é um perfil protecionista e ele é um perfil que tende a colocar um inimigo em comum ali para a sociedade americana, como se houvesse essa necessidade de ter um inimigo e que ele precisasse ser combatido, bem parecido com as égide da Guerra Fria, tá? Então, se antes era a Rússia, agora é a China. Então, se os Estados Unidos está passando por uma decadência econômica, está por um aumento de desemprego, existem inimigos, tem fatores que ele vai culpar, né? Então, ele vai culpar os imigrantes, ele vai culpar a China. Então, sempre são personagens externos aos Estados Unidos e que ele precisa combater. Foi até, na verdade, muito disso que fez ele voltar nesse segundo mandato, tá? Então, a gente vê uma política bastante agressiva, né, dos Estados Unidos contra a China, contra os imigrantes, mas principalmente contra a China. Foi assim no primeiro mandato e tem sido assim no segundo mandato, tá? Apesar de a gente vê, né, que são alinhamentos. O Trump, ele até tem uma tentativa, na verdade, de se alinhar com a Rússia, né, em contraposição à China. E a gente tem tido alguns movimentos para a China, para a Rússia romper, né, o alinhamento que ele tem com a China. Acredito que não vai dar em nada, mas ele fala abertamente, né, como que o Putin é um bom líder e etc, tá? Em compensação, o Biden era completamente diferente, tá? Ele tinha uma visão um pouquinho mais apaziguadora em relação à China, apesar de ainda ter, tá? Tanto que as taxas que foram impostas no governo Trump foram mantidas no governo Biden, mas, né, o grande inimigo, de fato, do governo Biden era a Rússia e não a China. Então, durante o governo Trump, aumentou o distanciamento dos Estados Unidos e China, que se colocou como defensora do multilateralismo frente ao isolacionismo norte-americano. E é isso, de fato, né? Como eu falei para vocês, o Trump, ele apresenta uma postura isolacionista, uma postura protecionista, tá? Então, essa grande taxação que aconteceu no começo do ano, ela não foi de agora. A gente teve essa taxação no primeiro mandato, tá? Então, isso mostra um protecionismo. A saída do Acordo de Paris, a saída, né, de acordos internacionais, né, uma crítica ao OMC. Então, ele sempre criticou muito esse multilateralismo. Então, para ele, o isolacionismo e o protecionismo são as fórmulas para que os Estados Unidos seja great again, né? Para que os Estados Unidos voltem a ser grandes novamente, tá? Então, tá certo isso aqui. E aí, como eu falei para vocês, né? Eu acho que eu já falei isso em algum momento nessa aula. A gente, em 2016, tem a guerra comercial, né? Entre China e Estados Unidos. A nova Rota da Seda, né? Que é One Belt and One Road, ou Cinturão da Seda, que liga a China, a Ásia Central e a Europa. A nova Rota da Seda é um conjunto de obras de infraestrutura, então voltada principalmente para a construção de rodovias e ferrovias, que a China está fazendo no mundo inteiro. O plano inicial é ligar a China à Europa, mas se estendeu, né, para o planeta inteiro. Então, a China tem investido massivamente em construção de infraestrutura de transporte no planeta todo, e ela está fazendo isso para escoar os seus produtos. Então, quando a gente vê que a Rota da Seda, ela está privilegiando a ida, um caminho, né, a ida para a Europa, e a Europa, ela é o mercado consumidor dos Estados Unidos, é tornar, né, agora a Europa um grande mercado consumidor seu, né, então, para comprar seus produtos. Então, é competir, literalmente, esse mercado com os Estados Unidos, tá?
Mas se estendeu. Então, por exemplo, a gente vê investimentos no mundo inteiro, tá? A nova Rota da Seda, que liga a China à Ásia Central e à Europa por meio de investimentos em ferrovias e portos, ampliou a influência externa da China, porque é capital chinês. É capital chinês sendo colocado, sendo alocado ali, né? Recentemente, a China falou que queria cortar o Brasil com ferrovias. Ele fala isso exatamente para, de uma certa maneira, subordinar esses países a si, né? Porque eu estou investindo capital chinês nesses países. E ao investir capital chinês, né, eu estou colocando a China nesses países. Ok? E aí, né, aumentar a circulação dos produtos chineses, que é extremamente importante para a China. Então, a influência política, ela vem como uma consequência também de influência econômica. Então, tá certinho aqui. A China aumentou sua presença na África em busca de recursos naturais, fazendo grandes investimentos em infraestrutura e empréstimos aos países africanos. Perfeito, por sinal, esse aqui é um tópico bastante relevante de prova para a gente, para falar sobre como que a China ela tem investido fortemente no continente africano. Essa semana, por exemplo, a China isentou de impostos, então todos os países do continente africano que têm ali empresas e capital chinês, então significa que é importante, é um novo mercado, não só consumidor, mas o mercado de matéria-prima também. Se a gente for pensar em termos de lógicas de estabelecimentos industriais e empresariais, tem mais empresas chinesas na África do que empresas africanas, tá? Então essa também está certa. O Mar do Sul da China torna-se estratégico para o comércio mundial e passou a ser disputado pela China e outros países da região, com a Vietnã, Malásia e Filipinas. Isso aqui foi uma super questão de geopolítica da China para vocês, né? Então tudo aqui tá certinho, tá errado esse aqui. O projeto de integração Taiwan, Macau e Hong Kong e a República Popular da China é uma das metas de Xi Jinping para aumentar a presença da China no Pacífico. A presença da China no Pacífico é com o fortalecimento do fortalecimento da questão do Mar Meridional, tá? E aí o projeto de integração, não tem projeto de integração aqui. Taiwan, Macau e Hong Kong pertencem à China, tá? Então, total da China não existe essa ideia de integrar. Tá tudo integrado pela lógica chinesa. Bem complicadinha essa questão, vocês poderiam ter ficado em dúvida, tá? Gente, então hoje foi uma super aula de geografia do mundo contemporâneo para vocês. Deixa eu fechar aqui. Então, uma super aula aí de geografia do mundo contemporâneo para vocês verem as questões principais em relação à China. Espero que vocês tenham gostado e que vocês tenham aprendido. Eu vou deixar para vocês uma lista de exercícios falando sobre geopolítica chinesa. Eu acho que vale a pena em outro momento a gente voltar a falar sobre China, mas voltar a falar sobre mais políticas internas. Eu acho que vale a pena a gente falar sobre população, vale a pena a gente falar sobre economia, sobre a formação do socialismo de mercado. Eu acho que vale a pena a gente estruturar, né, os fatos históricos e como eles vão compor a geopolítica da China atual. Show? É isso, tá? Vejo vocês numa próxima. Vou deixar disponível essa aula para vocês no YouTube, uma listinha de exercícios para vocês fazerem. E qualquer coisa, chama a prof, que é muito importante a gente não ficar com nenhuma dúvida. Até semana que vem, segunda-feira, 9 horas da noite. Tchau, tchau.